Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tu Estrela Te Conduz. Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 13 de fevereiro. Vamos conversar sobre a derrota de ontem para o Fluminense, 1-0, terceira rodada do Brasileirão. Tudo isso agora. Eu vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo, conto sempre com a ajuda de vocês. Olha, o Botafogo perdeu ontem para o Fluminense, né? 1-0 no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileiro. O Botafogo, que tem 3 jogos, 9 pontos em disputa, só tem 3, né? São 2 derrotas e 1 vitória no Brasileiro. Se eu não me engano, a 4ª derrota já seguida do Botafogo, contando ali campeonato carioca, time reserva com garotada. E agora o Botafogo só volta a campo pelo Brasileiro daqui a um mês, contra o Flamengo no estádio Newton Santos. Porque agora o Botafogo vai se dedicar à Libertadores. O Botafogo tem o Potosí na quarta-feira que vem, 4.000 metros de altitude. Inclusive, jogadores do Botafogo já viajaram para Potosí, alguns jogadores, outros ficarão. Parece que o Botafogo vai com o time titular contra o Flamengo e vai colocar uma garotada contra o Potosí no jogo de ida. Em outros conteúdos aqui no canal, a gente conversa melhor sobre isso, porque a gente vai falar sobre a derrota de ontem, tá? Então, Campeonato Brasileiro agora pra gente só daqui a um mês, porque o Botafogo tem 2 jogos contra o Potosí, passando, vai pegar ou Argentinos Júniores ou Barcelona de Guayaquil. Então agora os jogos ali que eram Vitória e Atlético Paranaense serão adiados pelo Brasileiro. E, gente, assim, peço até perdão para vocês porque eu tô bem irritado, eu tô bem chateado, mas não dá para começar de uma forma diferente, a não ser falando de quem é o dono. Covardia pura, porque a gente tem muitas coisas para pontuar na derrota de ontem. Claro, o Martim Anselmi tem culpa, os jogadores têm culpa, mas o John Textor, ele sempre diz que quer um Botafogo ofensivo, um Botafogo que ataque. Trouxe um técnico que a gente sabe que o estilo de jogo dele é esse, ele não vai abrir mão, ele já está mostrando que não vai abrir mão das suas convicções e não tem peças. Hoje, sexta-feira, o Botafogo só tem até hoje para inscrever jogadores para a pré-Libertadores. O Botafogo já saiu do Transferban 1 semana e ainda não trouxe ninguém. O Botafogo está perdendo jogadores para o Santos. O Di César parece que vai para o Santos. Então, assim, o dono do Botafogo, o que está acontecendo, gente? Quando é que a gente vai tomar vergonha na nossa cara também e expor os fatos? O Botafogo fora de campo está mandando funcionários embora. Demissão em massa. O Botafogo não tá dando peças pro Martim Anselmi. O John Textor pegou um empréstimo para pagar o Transferban com juros altíssimos. O Tairo Arruda foi embora. Ele não paga empresários. Até um dia desse, salários dos jogadores, direito de imagens, FGTS, estavam atrasados. Então essas coisas fora de campo vai resvalar dentro. Ontem, a coletiva do Martim Anselmi, ele falou que o Botafogo não pode mais vender jogadores. Ontem, ele surtou na coletiva, porque ele já está desanimando e acabou de chegar. Porque parece que na cabeça do John Textor, nessa janela ainda, ele quer vender jogadores. Agora eu pergunto a vocês, imagina o Botafogo sem Montoro, imagina o Botafogo sem Danilo, que acabou se machucando, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Se vender esses jogadores, o Martim Anselmi foi claro ontem na coletiva, falou, cara, a gente não pode vender mais ninguém. Então, assim, a pior coisa é você ter funcionários desmotivados.
Se o técnico perder a vontade, se os jogadores perderem a vontade, estamos ferrados, cara. Então, assim, para mim, o maior covarde é o John Textor. É um cara covarde que daqui a pouco, o Martin Anselmi não dando certo, ele vai mandar embora porque ele manda e fica por isso mesmo. Aí a gente vai vir aqui, vamos falar do jogo? A escalação foi aquilo que a gente conversou no pré-jogo. O nosso técnico, ele gosta de uma resenha também, né? Ele já colocou o Ítalo como titular e colocou o Arthur, camisa 7, no lugar do Santi. De resto, era o Botafogo que vinha jogando com o Neto no gol e aquilo que a gente já sabe. Assim, o primeiro tempo feio, o primeiro tempo terminou 0-0. O lance mais perigoso do jogo no primeiro tempo foi uma bola na trave do Fluminense aos 49 do primeiro tempo. O Fluminense tentou tocar a bola com um pouco mais de qualidade, o Botafogo não criou nada. Ontem, a atuação do Botafogo foi uma atuação de time rebaixado. A gente fica preocupado com o rebaixamento, o Botafogo não conseguiu criar nada, e eu tenho certeza absoluta que o extracampo já está começando a afetar dentro de campo. E a tendência é só piorar, gente. As coisas não dando certo do lado de fora, vai resvalar dentro. Quem não entende isso, então não perde nem seu tempo aqui me assistindo, porque não dá nem para a gente debater. A gente precisa de peças de qualidade, senão vai ser isso. O Ítalo de zagueiro, o Ponte de zagueiro, o Arthur camisa 7 no lugar do Santi, o Barreira de volante. Agora falando do Martin Anselmi um pouquinho, ele precisa confiar mais no plantel que ele tem. Quando o Alan sentiu no primeiro tempo, ele era para ter botado o Wallace Davi. É o que tem? Bota. Ah, o Arthur Novaes só tem 17 anos. Bota. Tem que confiar no plantel e não tem que inventar. O Barreira de volante não dá. Ele não consegue jogar em espaço curto. O Barreira precisa ter a bola no pé para fazer o time girar. O Barreira tem que jogar no lugar do Arthur, camisa 7. Eu quero ver o Barreira perto do Montoro, não de volante. O Nathan Fernandes, daqui a pouco no segundo tempo a gente vai falar, o Nathan Fernandes de ala. Gente, não dá. O Nathan Fernandes não é efetivo. Ele tenta uma coisa ou outra, mas não é efetivo. O Arthur, camisa 7, titular, não dá. Quando o Alan sentiu, talvez era para ter botado o Wallace Davi ou você coloca o Newton de volante, abre mão ali de 3 zagueiros e tenta novas alternativas. O técnico tem culpa, o técnico está inventando, o técnico precisa arrumar soluções, não adianta só ir para a coletiva também ficar gritando, não vende mais ninguém, eu preciso de reforços. Tudo bem, você está certo, tem que cobrar. Foi o que eu sempre falei aqui no canal. O que prometeram para ele? Depende da conversa que tiveram com ele. Agora, não adianta você ficar só gritando na coletiva. Enquanto isso, você tem que arrumar soluções. Eu já percebo que ele não vai abrir mão do seu esquema, eu já falei isso aqui no canal, ele tem que ir naquilo que ele acredita mesmo. Quando o Botafogo contrata sabendo disso. O primeiro tempo ali, cara, foi ataque contra a defesa. O Fluminense não é nada demais também, senão teria complicado mais a nossa vida. Então assim, gente, o Arthur, camisa 7, não dá, ele desencaixa toda a marcação do time, a pressão dele é uma pressão desengonçada, ele sobe para fazer pressão no zagueiro e deixa o lateral sozinho, tendo que cobrir, ele expõe o lado direito. Você botar o Arthur ali, você complica a vida do Vitinho, você complica a vida do Ítalo, que tomou um cartão amarelo logo no começo do jogo ali, e depois ficou afoito, depois teve que sair no intervalo, fazendo a sua estreia. Então você botar o Arthur, camisa 7, ali, pelo lado direito do meio campo, você, cara, desencaixa toda a marcação do time. Isso acaba estourando lá atrás, porque fisicamente não dá. O Arthur, camisa 7, não dá para jogar mais no Botafogo. Então ele acaba complicando a vida do lateral, do Vitinho, porque ele sobe para fazer essa pressão no zagueiro e deixa o lateral sozinho. Ele expõe o lado direito. O Santi faz muita falta, porque o Santi, ele mordia bastante, ele descia para ajudar os volantes. Então assim, gente, o Barreira de volante não dá, o Barreira não consegue jogar em espaço curto, com toques curtos. O Barreira precisa ter a bola no pé para fazer esse time girar. O Barreira tem que fazer aquela dupla ali com o Montoro, um pouco mais avançado. Então assim,
Confia mais no plantel, Martim Anselmi. É o Wallace Davi que tem? Bota o Wallace Davi, cara. Eu tenho certeza que não vai ser pior do que o Barreira ali. Tá queimando o jogador também, cara. Eu sei que as opções são poucas, não tem muito o que fazer. Se não tá dando ali dentro do jogo com 3 zagueiros, ó, vou botar o Newton de volante, o Alan sentiu, vou ter que botar o Newton de volante, vou abrir mão de um zagueiro. Pelo amor de Deus, cara, tem que arrumar alternativas também. O Neto, gente. Assim, o Neto, daqui a pouco a gente vai falar no segundo tempo, mas o Neto realmente é o pior goleiro que eu vi aqui na história do Botafogo. Para mim, o Neto é do nível ou pior do que Castilho, o Júlio César, entre outros aí, Diego Loureiro. O Neto é constrangedor. É o que eu falei aqui no canal. Vai jogar o Neto, a gente vai pedir o link. Vai jogar o link, a gente vai pedir o Neto. A gente precisa de goleiro. E o Botafogo até agora, nada. O Alex Telles, que é o capitão do time, ganha mais de 1 milhão por mês. O Alex Telles parece que envelheceu 30 anos. Parece que o futebol do Alex Telles acabou. O Alex Telles estava perdido no primeiro tempo. Ele não sabia se ficava lá atrás segurando um pouco ou se subia. Estava perdido. O Alex Telles começou esse ano muito mal. Então, gente, assim, o primeiro tempo ali, daqui a pouco a gente vai falar do segundo, mas assustador, pavoroso. Atuação de time rebaixado preocupa muito, porque o esquema do Martim Anselmi, as peças que o Botafogo tem hoje, goleiro que o Botafogo tem. Gente, quando você tem um time mais ou menos, você precisa ter um goleiro que salva. E o Botafogo não tem nem isso. Então o elenco do Botafogo já é um elenco mais ou menos, tá enfraquecido porque o Botafogo tá cheio de lesionados. Ontem o Danilo sentiu, ontem o Vitinho sentiu, a gente já perdeu o Marçal, a gente já perdeu o Santos, a gente não tem o Correia, entre outros, Cris Ramos, o Botafogo não tem o Bastos, o Botafogo não tem o Matheus Ponte. Então, assim, o esquema do Martim Anselmi é um esquema que deixa a gente apreensivo pelas peças que o Botafogo tem, até mesmo para brigar contra o rebaixamento. Hoje eu começo a olhar assim um pouco assustado, porque realmente tudo pode acontecer. O Botafogo do nada pode brigar pelo título e o Botafogo do nada pode ser o último colocado no Brasileiro, porque tudo pode acontecer realmente. Eu não sei o que esperar do Botafogo do Martim Anselmi com essas peças sem reforços. Realmente é assustador. Fica aí que eu já volto para a gente finalizar, para a gente poder falar sobre o segundo tempo. Vou pedir para vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, aquele grupo lá cheio de botafoguenses que vocês participam, para a gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, no segundo tempo, o Botafogo volta com apenas uma mexida no time. Saiu o Ítalo, que estava amarelado, fazendo a sua estreia, estava um pouco afoito, e entrou o Nathan Fernandes. E é aquilo, né? O Nathan Fernandes ali numa ala esquerda, quebrando o galho. Ele botou o Telles como zagueiro, do lado do Barbosa, botou o Newton para a direita, tentando segurar o Canóbio, né? Ele bota o Nathan Fernandes junto com o Alex Telles ali para fazer ali uma marcação no Canóbio, que estava dando muito trabalho, mas assim, não adiantou muita coisa. No primeiro minuto já do segundo tempo, o Kennedy, que deu um trabalho absurdo para o Newton. Eu acho que ele ganhou todas do Newton ontem, o Kennedy. O Newton deu bote ali, não achou nada, e quase que aos 1 minuto do segundo tempo, o gol do Fluminense, que acabou não saindo. Assim, as melhores chances do Botafogo, 10 minutos do segundo tempo, uma cabeçada do Cabral, aos 43 do segundo tempo, um chute do Danilo para fora, aos 45, a falta que o Danilo bateu muito bem, o Fábio ficou só olhando, e ele acabou se machucando na falta, cara. Assim, são coisas que realmente só acontecem com o Botafogo. O Danilo bateu uma falta e sentiu um problema na coxa. A gente espera que não seja nada grave. Então foram as melhores chances do Botafogo no segundo tempo. O Botafogo estava com um a mais desde os 14, que o Canóbio foi expulso. O Canóbio estava dando trabalho por aquele lado direito. E o gol do Fluminense, do Acosta, gente, assim, é constrangedor, né? Porque primeiro que o John Kennedy girou em cima do Newton,
O Newton não é zagueiro, tudo bem, mas ele não pode ficar dando corpo pro cara para ter a referência, para fazer o giro. Ele girou, chutou, o Neto fez uma bela defesa que eu ia elogiar. Quando eu ia elogiar, depois veio ali o lance que ele bateu roupa, né? Um chute fraco no rebote, um chute fraco. Ele poderia ter encaixado a bola, ele poderia ter espalmado para o lado, ele poderia ter feito qualquer coisa. Ele espalmou a bola para frente. Caiu no pé do Acosta, ele foi humilhado pelo Acosta, que deu um chapéu nele dentro da pequena área e fez 1-0 para o Fluminense. É bizarro, não tem como você bater roupa da maneira que ele bateu. É só você ver o replay. Se você não viu, veja o replay do gol, que você vai ver que o chute foi... Dava para ele encaixar, dava para ele espalmar para o lado. É realmente bizarro. O Arthur, camisa 7, aos 21 do segundo tempo, deu um chute fraquinho na mão do Fábio, no meio do gol. Mas por que eu estou falando isso? Porque aos 21 do segundo tempo, o Arthur, camisa 7, ainda estava dentro de campo. Eu vejo muita gente reclamando do Cabral, mas não é municiado, a bola só chega quadrada lá na frente. Eu não estou aqui para ficar defendendo o Cabral também, porque eu não estou aqui para defender jogador nenhum, mas a bola não chega, só chega a bola quadrada, não é municiado. O Alex Telles acabou saindo ali aos 23 do segundo, para entrar o Matheus Martins, que pode ir embora, gente. O Matheus Martins pode ir embora. Eu já cansei de defender aqui, mas não aguento mais também o Matheus Martins. Um time do Botafogo bem vulnerável, o Fluminense já com -1, esperando o contra-ataque do Botafogo. O Fluminense depois, ali na reta final, principalmente, acabou ficando fechadinho lá atrás, esperando um contra-ataque. Aos 36, entrou o Vidalba com vontade, deu um bom cruzamento ali, no lugar do Vitinho. Tem que ver se o Vitinho sentiu alguma coisa grave. O Kadir também entrou no lugar do Arthur, camisa 7. Prestem atenção, o Arthur, camisa 7, ele só foi sair do time aos 36 do segundo tempo para a entrada do Kadir. Isso aqui é o técnico. Aí você não pode... Não dá para ter essa paciência com o Arthur, camisa 7. Basta as invenções ali de Barreira como volante, de Natan como ala. Pelo amor de Deus, não dá para você manter o Arthur, camisa 7, até ali aos 36. Só foi sair aos 36 do segundo tempo. Então, assim, falando do Martim Anselmi, para a gente fechar, substituições, inventou em várias mexidas. Eu acho que você ontem era para ter povoado o meio-campo, era para você ter feito simples. Você tem que confiar no plantel que você tem. Se é a garotada que você tem, então você bota a garotada. O Toledo, vocês acham que o Toledo é pior do que o Natan como ala? Será que o Wallace Davi é pior do que o Barreira como volante? O Arthur Novaes? Será que o Justino, que jogou bem contra o Vasco, é pior do que o Ítalo? Que eu não tô nem cobrando o Ítalo, foi o primeiro jogo dele. Então, assim, essa garotada, você acha que o Abdias, lateral esquerdo, não é melhor do que o Nathan Fernandes, improvisado? Então, assim, confia no seu plantel, confia também na garotada, senão fica difícil. Ontem o Botafogo estava com um jogador a mais, e o Botafogo estava desorganizado. Se o Botafogo fizesse o gol, seria no abafa, porque o Botafogo não conseguiu se impor, o Botafogo não conseguiu trabalhar as jogadas com um jogador a mais, era só correria, faria o gol ali talvez no abafa. E assim, teve um momento ali do jogo que o Botafogo estava com seis atacantes. Então, assim, tem que ser cobrado também. Mas quem vai cobrar? Tem alguém dentro do Botafogo que pode cobrar? Os jogadores também, parece que tem jogadores de sacanagem. Então, assim, quem é que vai cobrar o técnico? Quem é que vai cobrar os jogadores? Alguém dentro do Botafogo tem moral para isso? Com todos os problemas que a gente está enfrentando por causa do John Textor? Então, agora o Botafogo tem o Flamengo domingo, 5h30 da tarde, no Newton Santos, pelas quartas de final do Carioca, deve colocar o time principal, e o Botafogo deve enfrentar o Potosí na próxima quarta-feira, 4.000 metros de altitude na pré-Libertadores, uma garotada. Mais pra frente aqui no canal
a gente conversa melhor sobre isso. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuida, fiquem com Deus, boa sexta-feira, tudo que for saindo aí durante o dia, 5 horas da tarde eu tô de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.